Olá, este é o Sala de Aula e o tema de hoje é a importância de terminar os estudos. Um levantamento do ano passado mostra que ao menos 1.300.000 jovens entre 15 e 17 anos abandonam a escola. 52% deles não chegam sequer a terminar o ensino fundamental. Bom, eu converso sobre esse assunto com a Cláudia Chebab, que é gestora do Departamento de Educação da FEAC, e o Arnaldo Silva, que é diretor da escola Álvaro Cotomati. Arnaldo, quais os principais fatores, você que tem a experiência do dia a dia, que levam os jovens a abandonarem os estudos? Olha, existem fatores internos à escola, existem fatores externos à escola, né? Fatores internos, um bom professor, a estrutura da escola, um currículo adequado, uma escola organizada, uma boa gestão, isso contribui para o aluno, para motivar o aluno a ficar na escola. Fatores externos são a renda familiar, desigualdade social, o lugar onde mora, o mercado de trabalho, né? Tudo isso corrobora para que o aluno, essas duas coisas, o interno e o externo, combinados juntos, né? Cria uma situação para o aluno continuar, permanecer ou não permanecer na escola. É importante ter sempre esse olhar relacional, nunca separado, fatores internos e fatores externos. Algumas pesquisas internacionais dizem que os fatores externos é 60%. É isso que eu ia te perguntar, se um deles pesa mais do que o outro. 60%, pesquisa da OCDE, pesquisa da Universidade dos Estados Unidos, mesmo aqui do Brasil, Unicamp, USP, os especialistas dizem que os fatores externos eles são variáveis preponderantes. O que são esses fatores externos? Renda familiar, capital cultural, tá certo? Moradia, local onde mora, enfim. E os fatores internos são a própria organização da escola. Então não dá para pensar, por exemplo, no Brasil nós temos uma prática do curto prazo e das soluções mágicas. Não dá para imaginar que você vai resolver um problema complexo como esse apenas, por exemplo, mudando o currículo da escola. Tá não é só isso, não é são só outros isso. Fatores. Dizer... A gente pode dizer, Cláudia, que esse capital cultural tem uma relação direta com a família e mesmo que a família não tenha esse capital cultural, falta um pouco de incentivo da família para a pessoa continuar nos estudos? A primeira coisa é que tem, necessariamente está relacionado ao capital cultural à família. As condições a essa família está submetida, né? Afinal de contas, essa família também está num determinado bairro, que tem acesso a bens culturais ou que não, né? Então, faz toda a diferença. Agora, trazer a família como a responsável única, talvez seja um equívoco. Ela é parte desse contexto. E é claro que ela tem uma função clara, que é incentivar, ela tem que participar, ela tem que acompanhar. Agora a questão ela tem condições de fazer isso hoje, dentro desse universo a que ela está submetida, né? Em relação ao que o Arnaldo falou, acho que uma coisa também é o conflito de interesses, que é quase o envolvimento dos dois fatores, né, Arnaldo? Quando você tem, por exemplo, um fator que é o jovem tem um interesse que é de trabalhar por uma necessidade. Ou por um bem de consumo que ele deseja em função de onde ele está. Por outro lado, é uma escola que ainda não está falando sobre essas questões. Então, isso é quando essas duas áreas elas se convergem, né? Um conflito de interesses que é que o ambiente interno e esse ambiente externo não estão dialogando. Tem que ter uma integração maior, escola, sociedade, ali, principalmente da região. Precisamos convergir para que o aprendizado ele olhe para essa necessidade desse jovem, né? Claro, para essa necessidade dessa sociedade de formar, mas que ela corresponda também a essa expectativa, né? Dialogue com esse interesse dele. Exatamente. E as políticas públicas aí é uma variável fundamental, que é a questão do papel do Estado, né? O papel das políticas públicas. Então, uma política pública de educação tem que levar em conta essas duas variáveis. Porque ora você coloca a família como vilã, ora você coloca o professor como vilão, tá certo? Ora você coloca o aluno como vilão, tá certo? Então, é preciso pensar de forma sistêmica. Então, uma política pública tem que pensar que uma escola precisa ter um currículo interessante, precisa ter professores bem preparados e bem remunerados, precisa ter uma escola com uma estrutura, condições de trabalhos adequadas e uma escola sintonizada com a modernidade, com a contemporaneidade. Ao mesmo tempo, tem que ter políticas públicas de emprego, de renda, de moradia. Muitos alunos, por exemplo, onde eu trabalho, não conseguem chegar à noite na escola porque trabalham aqui no centro, na Moraes Salles.
Ele só consegue chegar na Álvaro Couto Massa às 7h30 da noite. Já começou a aula? Já começou a aula, percebe? Eles trabalham aqui no centro para ajudar os seus pais, né? Para complementar a renda dos pais, ou mesmo para comprar um tênis, para comprar uma coisa de consumo que a família trabalha, o pai e a mãe trabalham o dia todo para conseguir o arroz, o feijão, tá certo? E o filho vai, aos 15 anos, tem que complementar essa renda. Então, o problema é olhar de forma sistêmica, porque se a gente não olha de forma sistêmica, ora a gente coloca uma variável como vilão, a família, o professor, né? A moda hoje é colocar o professor como vilão, na verdade, como é desqualificado, despreparado, etc. Né? A gente tem uma opinião sobre a importância de terminar os estudos, vamos ver agora. Hoje o mercado de trabalho, ele exige muito mais do que o ciclo básico, né, que é até o ensino médio. Então, concluir os estudos é imprescindível para que tenha uma boa carreira, para que continue tendo um bom trabalho, a questão profissional seja equilibrada e que tenha perspectivas e até na questão da concorrência do mercado de trabalho. A pessoa que não termina os estudos fica mais difícil de conseguir um bom emprego e ter um bom salário, né? Tá aí. É isso, então. Realmente fica defasado para o mercado de trabalho. Não é uma falta de interesse do jovem em pensar no mercado de trabalho. Às vezes é por necessidade, mas isso acaba afetando o futuro dele? Sim, acaba afetando o futuro dele. Na maioria das vezes, alguém que para de estudar, ele fica naquela condição daquele trabalho e ela não consegue avançar, ela não consegue estabelecer uma carreira. Uma coisa é você conseguir um emprego, né? E esse emprego você está submetido, você pode ser, e não é demérito nenhum você ser vendedor, mas você pensa em almejar crescer, ter outros objetivos, ter um projeto de vida, e sem o estudo você não consegue almejar outros trabalhos que podem lhe proporcionar uma situação melhor financeira, ou que corresponda ao seu projeto de vida, não só a questão financeira, mas que você esteja satisfeito com isso, né? Eu trouxe um dado aqui que é um dado interessante. Quem tem pós-graduação hoje tem 422% de chances a mais de ter emprego do que alguém que não foi alfabetizado. Então, esse é um dado significativo, né? Não vai garantir o emprego. Acho que isso é uma coisa importante. Mas a chance dele estar empregado e dele conseguir essa ascensão na carreira profissional, ela existe por conta do estudo. Assim como terminar o ensino médio, você vê isso, né, dentro da escola? Você vê que alguns deles têm essa consciência e outros não? Eu acho assim, antes, preciso dizer também que além da questão do mercado de trabalho, você não terminar o ensino médio, você não ser alfabetizado, tem uma questão grave, que é você não estar preparado para o exercício da cidadania, para a construção de um país, né? O Anísio Teixeira dizia que a escola pública é a máquina para construir aqueles que vão ser os sujeitos para construir a democracia. Então, além dessa visão do mercado de trabalho, do emprego, tem uma questão cultural, humanística. Você não ter acesso aos bens culturais, você não ter acesso a museu, ler um bom livro, ter uma boa formação, curtir um cinema, você está habilitado para construir a cidadania, né? E na escola, o que a gente percebe é o jovem, intuitivamente, ele percebe ao final do ensino médio essa falta de perspectiva, quer dizer, a escola, do modo como está a política pública, não prepara o jovem nem para uma vida acadêmica e nem para o mercado de trabalho, percebe? Então, assim, o jovem, ele é tomado pelo curto prazo, ele precisa trabalhar e aí ele entra num buraco, porque ele vai trabalhar, em trabalhos precarizados, trabalhos na área dos serviços, por exemplo, nos shopping centers, nos fast foods, por exemplo, um trabalho altamente intensificado, precarizado, e ele não consegue sair, porque ele não consegue se capacitar e não consegue planejar a sua carreira, entendeu? E ao mesmo tempo também, ele não consegue ser um cidadão capaz de votar adequadamente, de discutir politicamente. Acaba virando tudo ali uma... Então, assim, a ideia da cidadania e do trabalho, porque a escola tem que preparar para o mundo do trabalho, mas também para a cidadania. Então, ele é mutilado nessas duas frentes, entendeu? Isso é dramático, muito dramático. A gente volta já a falar disso. Sala de aula vai para o intervalo, 2 minutinhos, a gente está de volta. Estamos de volta com a Sala de Aula falando sobre a importância de concluir os estudos. Álvaro, você vê na escola que há uma falta de percepção dos alunos da utilidade do que é ensinado ali dentro da sala? Eu acho que é verdade que a escola que temos hoje é a mesma que nós tínhamos há 50, 60 anos atrás. E isso é um problema sociológico, um problema sério.
né? Quer dizer, então, quando eu olho a escola que eu sou vice-diretor agora e olho as metodologias de ensino e imagino eu estudando e a escola não se modificou, isso é uma realidade, né? Então, o jovem está, mesmo o jovem da periferia, nessas circunstâncias que estamos falando, ele está antenado à internet, a vídeo, a YouTube, o WhatsApp, por exemplo, né? Então, a escola, isso é verdade, que a escola precisa estar mais contemporânea dele. Não que só isso resolva o problema, mas é uma variável importante. A escola precisa ser atraente, precisa os métodos de ensino precisam ser mais interativos, os alunos precisam ser mais sujeitos, isso impacta mesmo. Um professor, por exemplo, que trabalha de forma diferente, você percebe isso, o aluno ele é muito mais motivado quando ele vê aquele professor é interessante, etc. A gente acabou... Falta isso, Cláudia, essa tecnologia? E tem como a escola pública, principalmente, trazer essa tecnologia? Tem. Hoje em dia a gente tem casos isolados de professores. E isso acaba sendo muito pontual e você vê uma história aqui, uma história ali. Agora a gente acabou de ter um professor que foi indicado para o Nobel da Educação porque ele fez um trabalho em Mariana, onde ele pega o currículo, o plano de ensino dele, ele senta com os alunos, ele conversa sobre o plano de ensino e ele fala o seguinte: olha, a tabela periódica é essa, como é que a gente pode fazer com que isso a gente possa aprender? Ele dialoga e faz com que a coisa tenha sentido, que foi a sua pergunta inicial. Tendo sentido, o envolvimento é outro, né? E ele tem aí resultados bem interessantes. Agora, esses casos isolados, eles acabam sendo muito frágeis. E o nosso interesse é por um sistema onde o sistema corresponda a essa realidade. Sem ter que ser o professor a tomar uma iniciativa de mostrar de uma forma diferente o mesmo conteúdo. Que daí fica muito só ele tendo que fazer tudo isso. E, na verdade, a gente tem um sistema público e esse sistema público ele precisa necessariamente fazer com que os professores tenham condições, né? O currículo tenha, inclusive, esse propósito de que ele não seja praticamente um documento ali norteador de práticas conteudistas, né? Mas que esse aluno possa interagir, possa pensar, possa saber pensar no projeto de vida dele, possa fazer relações entre o que ele estuda com o mundo atual, né, com a atualidade. E isso passa pela formação inicial do professor, porque a formação inicial ela é chave. A minha experiência pedagógica de 20 anos de magistério diz o seguinte: uma boa formação inicial ela é fundamental na carreira do docente. Mas o que seria uma boa formação inicial? Uma boa formação inicial, o professor precisa dominar os conteúdos que ele ensina, o professor precisa dominar as estratégias de ensino, as metodologias de ensino, e o professor precisa ter uma boa gestão de pessoas, de relacionamento. Essas três coisas são fundamentais, e isso é importante na formação inicial, tá certo? Agora, isso sozinho precisa estar combinado com o quê? Com condições de trabalho, tá certo? Melhores condições de trabalho e melhores condições de salário. O professor precisa, por exemplo, nós temos um professor na escola Álvaro Couto, mas damos 60 aulas por semana para ganhar um salário razoável. Quer dizer, você há de convir comigo... São 60 horas que semanais. Esse professor, ele não tem condições objetivas, apesar de ser um bom professor, estou visualizando ele aqui na minha frente, mas assim, ele não tem condições objetivas de inovar, de criar. Porque o que muita gente não sabe também é que não é só dentro da sala de aula, Exatamente. Tem uma carga horária quase dobrada fora da sala de aula, e isso afeta muito também, né? Exato. Então é preciso combinar, quer dizer, a formação inicial, formação inicial sólida, carreira, condições de trabalho para ter essa escola que nós sonhamos. Uma escola que faça sentido, porque quando faz sentido, não é fazer sentido só para o mercado de trabalho, fazer sentido existencial, sentido humanístico, que o aluno vê significado naquilo que ele está vendo. Não obstante, ele vai, eu vou ser um artista, eu não vou querer trabalhar, mas isso faz sentido para mim, isso tem conexão com a minha existência, né? Isso modifica, isso é verdade. E a gente entra um pouco também na questão de ter uma reforma educacional válida. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais isso, mas vocês aprovam, ou vocês veem com bons olhos o que está sendo feito? Está sendo pensado? A questão acho que não é nem ver com bons olhos ou não, acho que a gente tem algumas situações que a primeira a gente olha para o ensino médio e a gente vê a evasão, nós olhamos para o número de faltas, a gente olha para as condições dos professores, a gente vê um sistema do ensino médio que não corresponde à expectativa desse aluno, do desenvolvimento desse aluno, porque a escola ela tem essa função maior que é desenvolver pessoas, então ela não está dando conta disso. Atualmente a gente olha para os resultados da escola no Enem e a gente vê que não tem nenhum avanço. Agora, a reforma ela é necessária? A reforma é necessária.
É importante a gente começar por algum lugar? É importante. Essa reforma é necessária? Daí são outras questões que a gente tem que discutir, né? Ela vem como medida provisória e isso já traz algumas situações que as pessoas questionam em função de que havia um projeto de lei que estava sendo discutido no ensino médio. Entretanto, existe uma urgência e essa medida provisória me parece que vem dar conta dessa urgência. Agora, ela vai dar conta dessa urgência, né? Então, é um caminho? Há necessidade de mudar? Eu acho que isso acaba sendo quase que unanimidade, sim, né? Mas não precisa ser uma coisa atropelada e também não precisa ser uma coisa acho que precisa ser fixa, dialogada, né? Precisa ser pensada exatamente sobre como ela vai ser operacionalizada. Quando você fala num aumento de carga horária, né? Existe uma projeção com a reforma do ensino médio de um aumento de carga horária desse aluno, que é progressivo durante esses 3 anos de ensino médio na escola. E daí a minha pergunta acaba sendo para o Arnaldo: como é que é operacionalizar isso dentro de uma escola onde você tem mais de 1.000 alunos que estudam em 3 períodos? Acho que a gente pode voltar daqui a pouco discutindo sobre isso, não só a questão operacional disso dentro da escola, mas também a questão de que vai ocupar mais tempo do aluno, o aluno tem que trabalhar, talvez acabe evadindo. A sala de aula volta daqui a pouco. Várias universidades têm colocado a questão do vestibular social para ajudar essas pessoas que não têm condições, mas que voltem a estudar, né? É importantíssimo que volte a estudar, não tem idade, né? Aqui mesmo no colégio a gente tem uma pessoa que tem 37 anos e está fazendo cursinho, né? Então, assim, você vê a importância de ele estar entrando num vestibular, fazendo um bom curso, uma boa faculdade, não tem idade, isso é importante sempre. Voltamos com a sala de aula, falando sobre a importância de terminar os estudos. A gente estava falando sobre o aluno, sobre a reforma educacional, que prevê que o aluno fique mais tempo dentro da escola. E a pergunta que tinha ficado para o Arnaldo é como fica isso operacionalmente dentro da escola e também a questão do aluno que tem que trabalhar e vai ter que ficar ali mais tempo estudando. Pode aumentar a evasão? Eu acredito que a proposta de reforma que está em tramitação, ela, na minha modesta opinião, ela está sendo feita de maneira atropelada. Que há um sentimento, um consenso de que é preciso fazer reformas na educação, isso é tranquilo. Agora, qual reforma e para onde vai a escola pública? Essa é a grande questão. Eu acho que algumas questões são importantes para a gente chamar a atenção. Primeiro, que nenhuma reforma pode ser feita de forma isolada, apenas focando o currículo ou só o ensino médio, né? Temos que pensar no ensino médio, vendo o ensino fundamental, como é que esse aluno chega no ensino médio. Quando ele chega no ensino médio, a escola já não faz mais sentido para ele muitas vezes. Então é preciso ter em mente a ideia de um sistema de ensino, né? E não simplesmente fazer reformas pontuais. Segundo, que nenhuma reforma em lugar do mundo, dos países que tem, vem à mente agora a Finlândia, por exemplo, nenhuma reforma teve êxito sem envolver as pessoas, os professores que estão na escola, as famílias e os alunos. Quer dizer, então, no Brasil nós temos sempre a síndrome da mosca azul. Alguém chega e diz, eu tenho a resposta para isso. Então faça isso dessa maneira e faz de forma atropelada. Então eu vejo com muita preocupação a reforma do ensino médio, porque, na minha opinião, ela vai, digamos assim, simplificar o currículo, ela vai simplificar de uma forma... E vai acontecer isso que você está... Aumentar a evasão. Aumentar a evasão, porque muitos alunos não têm condição de fazer ensino integral, por exemplo. Tá certo? Nem todos os alunos. Então, eu acho que a reforma não deveria ser mais debatida no Congresso Nacional, envolver os professores, enfim, com mais tempo e com mais foco, pensando um sistema educacional público, né? Então, acho que esse é o limite da reforma. E eu vejo que é uma reforma muito voltada para o mercado de trabalho, não para o mundo do trabalho, que são coisas diferentes. Sem pensar um pouco numa formação acadêmica, ou então até nos anseios de cada tipo de pessoa. É preciso formar o aluno para o mundo do trabalho, mas é preciso tomar cuidado para formar o aluno simplesmente para o mercado de trabalho, para trabalhar, tá certo? Então, o mundo do trabalho é formar para a dimensão do trabalho, a dimensão normativa do trabalho, etc. Então, minha preocupação é que nós vamos ter alunos, um currículo fluido, tá certo? Rápido e me parece uma intenção muito grande de certificar os alunos para entrar rapidamente no mercado de trabalho, não no mundo do trabalho, que é uma outra discussão, envolve discussão politécnica, uma discussão mais profunda, né? Vamos puxar um pouco agora para aquelas pessoas que não terminaram os estudos
e se vem diante aí de um mercado de trabalho cada vez mais exigente e tudo mais. Há esperança para quem ainda não terminou os estudos? Bom, a esperança é voltar a estudar, existe a possibilidade de, né? Eu acho que a gente tem que sempre almejar com que a gente volte a estudar, que aumente a escolaridade, né, de toda a população. As pessoas têm direito ao pleno desenvolvimento e a escola, sim, é um ambiente, ou deveria ser um ambiente protegido, onde a pessoa pudesse desenvolver as suas próprias competências e habilidades. Então, agora, também temos casos isolados de pessoas que acabam conseguindo aí um sucesso na vida sem os estudos, mas se a gente for olhar, quantos são dentro dessa população? É raro, né? Então, o ideal é que a gente, de fato, pense que a melhor forma da gente, de fato, desenvolver essa cidadania, da gente viver plenamente, da gente desenvolver as nossas capacidades, né? Acho que voltar para a escola é o grande desafio, é importante, né? Quero que o Arnaldo responda isso e também responda se os resultados obtidos, mesmo depois de um longo tempo fora da escola, eles podem ser os mesmos para a pessoa. Eu acho que uma coisa importante nessa discussão toda, nós temos uma dimensão da história da educação brasileira e resgatarmos, por exemplo, Anísio Teixeira, Paulo Freire, olhar para essas... Anísio dizia, por exemplo, que a escola deve formar para a cidadania, para o mundo do trabalho, formar o cidadão, que a escola tem uma importância grande nisso, né? Então, olhar para a história da educação brasileira, né? E ver como é que nós ainda não conseguimos, nunca tivemos, desde o século XIX, estamos discutindo isso, um sistema de ensino brasileiro, né? Em relação à formação, eu acho que é importante o jovem, se ele não conseguiu se alfabetizar, não conseguiu se formar, eu acho que há ainda possibilidades, nós estamos dele correr atrás, dele se formar. É importante não perder, como a Cláudia dizia, essa esperança, porque sem uma formação, na era do conhecimento, na era da informação, sem esse conhecimento básico, fundamental, ele vai ter muita dificuldade de ajudar a sua família, de construir uma carreira, de se organizar, etc. Então, mas há sempre esperança. Eu acho que ele pode voltar para os bancos escolares, ele pode fazer, hoje temos cursos à distância também, programas de alfabetização, várias possibilidades. O que ele não pode pensar é que se ele não terminou, ele vai desistir. Eu acho que isso não, acho que a educação é para a vida toda. Ele tem sempre possibilidade de fazer isso. Na minha escola, por exemplo, tinha uma agente de organização escolar de 60 anos, que entrou na faculdade, fez pedagogia, o sonho dela é ser professora. Quer dizer, então, assim, de esperança em esperança, a gente vai conseguindo. Eu acho que não dá para dizer, está tudo perdido, não. Eu acho que ainda mais no mundo que a gente está vivendo, né? A gente já está terminando, tem alguma consideração final, Cláudia? Eu vou terminar com essa consideração. Acho que entendendo a educação como uma possibilidade de mudança na vida das pessoas, né? De buscar uma maior qualidade de vida, o desenvolvimento pleno da cidadania, o estabelecimento de objetivos, um repertório cultural, sim, que é importante, a convivência. A gente se forma na convivência e a escola é esse espaço de convivência. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar na valorização da escola como um dos lugares essenciais no desenvolvimento, inclusive econômico, de um país. Né? Não dá para pensar no desenvolvimento econômico de um país se a gente não pensar no desenvolvimento das pessoas que estão nesse país. Acaba afetando a sociedade diretamente, né? Exato, a gente tem sempre que pensar essa relação entre escola e sociedade, para nós não sermos ingênuos, até como muitas pessoas que propõem reformas que não vão dar certo. É uma relação entre escola e sociedade. E aí o Paulo Freire tem uma frase que eu acho muito interessante: a escola sozinha não muda o mundo, mas sem ela é muito difícil, né? Então a escola sozinha não muda, só a educação, só a escola sozinha, porque tem questões econômicas, questões estruturais profundíssimas, desigualdade social, de classe, de gênero, etc. Mas sem a escola é muito difícil fazer essa mudança. Então a educação ela é emancipadora, a educação ela liberta as pessoas, né? As pessoas é um espaço onde você pode sonhar, você pode construir o futuro, você em qualquer lugar que você esteja, você pensar um mundo melhor. A educação abre essa possibilidade de autoconhecimento, de transformação do mundo. Acho que isso é uma mensagem importante para aqueles e aquelas que estão assim, eu estou desistindo porque eu não me formei, estou aqui trabalhando. Não, você pode estudar, você pode se formar, você vai atrás, leia. E acho que uma outra coisa importante é que a leitura é muito importante. Ler, sim, dizia... E além do que está ali na lousa... Ler é melhor do que estudar. O Geraldo tem uma frase interessante: ler é melhor do que estudar. Quer dizer, eu venho de uma família muito pobre, do interior de Minas,
O que me salvou, que me faz ser um educador apaixonado hoje, é que perto da minha casa tinha uma biblioteca e um campo de futebol. Eu ia jogar bola e pegava ali todos os livros da biblioteca, tá certo? Então, assim, a leitura é muito importante, né? Ler. Por isso que é uma tragédia o analfabetismo, é uma tragédia a não escolarização, porque você nega às pessoas o acesso à cultura. Você nega às pessoas o acesso à cultura universal, mais do que simplesmente o mercado de trabalho, percebe? O mercado é uma coisa. Não por acaso, ele é um direito fundamental. Sim, sim. Né? Nosso tempo acabou, infelizmente. Queria agradecer a presença de vocês. Eu que quero agradecer. Nós que agradecemos. Agradeço, sim, de volta. Esse foi a Sala de Aula de hoje. A gente volta num próximo programa.